Bom dia, pessoal. Hoje estou aqui nesse dia chuvoso para falar um pouco sobre a solidão. E não só os danos da solidão, como também como curar a solidão. Eu tive batalhas, diria, ou períodos longuíssimos de extrema solidão, solitude também. E e precisei resolver esse problema na minha vida pessoal, né? E para fazer isso, usei de todos os recursos que eu tinha, né? Psicólogo, substâncias, atividades, carreira, recursos, pesquisando na internet, vendo diversos vídeos, e eu nunca achei que nada resolvia esse problema, nada resolvia. Eu sempre achava conteúdo sobre a dificuldade que é, né, ter solidão, por que que a gente deveria seguir a solitude, por que que a gente deveria estar bem conosco mesmo e, e estratégias, né, para sair da solidão, para conhecer uma parceira, uma namorada, né, no meu caso, ou para conhecer, fazer amigos e tal. Mas era tudo muito teórico, né? E eu tenho um PhD em solidão, eu tenho um doutorado em solidão. Então, eu acho que olhando retrospectivamente na minha vida, já aconteceu de eu passar 3 meses isolado numa casa no subúrbio de um país que nem era o meu, no meio da neve. Já aconteceu de eu ir para cidades novas, onde eu não conhecia ninguém, sozinho, né? E só tinha ali os colegas de trabalho. Então, assim, eu mais que ninguém entendo, né? Mais que ninguém na minha vida, no meu círculo, entendo o que é viver na solidão. E muitas vezes eu vi um vídeo no YouTube de alguém falando sobre a solidão quando a pessoa era casada. E eu achava muito fácil falar aquilo na teoria, né? Por muito tempo eu tive solidão, eu me sentia muito sozinho, eu sentia um vazio enorme que eu gostaria que fosse preenchido com uma namorada, que eu gostaria que fosse preenchido com amigos, né? E que, né, apesar de ter um filho maravilhoso, sou pai solteiro, né? Então tenho guarda compartilhada, apesar de ter um cachorro lindo, muitas vezes as conexões que a gente faz com amigos, né, são diferentes. Então, um não substitui o outro. Inclusive, muitas vezes, quando eu ia para a praia com meu filho, eu passava num restaurante que eu já tinha ido com uma ex-namorada e aquilo me trazia uma mágoa tremenda, porque eu imaginava estar ali naquela viagem, naquele restaurante, acompanhado de alguém, né, para me apoiar, né, para eu conversar e para fazer companhia, né? Às vezes ter aquela distração de alguém, poder desabafar com alguém, poder se conectar com alguém é altamente terapêutico, né? Afinal, é um dos motivos que a gente se sente tão bem quando a gente vai para o psicólogo. Mas enfim, mesmo indo para o psicólogo e algum outro psicólogo diferente também, por anos, mesmo cuidando da minha carreira, ter chegado num ponto onde eu estava ganhando muito bem, e ter chegado onde eu nunca achei que eu conseguiria ter chegado na minha carreira, ter desenvolvido o meu físico, né? Já cheguei a. Lembro que quando eu tinha 35, 36 anos, eu estava no meu auge físico, e hoje em dia, com 38, pela primeira vez eu me sinto bem comigo mesmo, né? É diferente um pouco da solitude que o pessoal comenta, porque eu acho que mesmo em solitude você não vai se sentir preenchido. Solitude é você estar bem consigo mesmo, estar bem com a sua vida, mas mesmo assim existe um desejo, uma fome biológica por interação, por conexão. Então, assim, o que eu trago aqui hoje para vocês é uma forma de lidar com isso.
E aí, eu gostaria que vocês imaginassem que vocês estão, né, de férias em um hotel muito legal. Imagina um lugar muito bonito, na sua mente. E imagina que você está nesse hotel 5 estrelas e a sua conta bancária está recheada. No último ano você ganhou muito mais do que você conseguiria gastar. Então você estava guardando aí 10, 20 mil reais por mês e aquilo tudo foi acumulando na sua conta. E aí você chegou no momento que você tá nesse hotel, tá sozinho, né? Porque você não tinha um amigo para ir com você, não tinha uma namorada. E chegou no sábado à noite e você quer comer alguma coisa. Aí você abre o seu telefone, abre o seu iFood para pesquisar e não acha nenhum restaurante aberto, porque no lugar que você tá é um lugar meio de floresta, assim, no campo, que não tem nenhum restaurante. O pessoal do seu hotel ou da sua pousada foram para casa deles descansar no final de semana, então não ficou ninguém além dos outros hóspedes lá, que se programaram melhor que você e levaram comida. E aí você olha lá pro seu telefone e não acha restaurante nenhum, você tá com muita fome, e aí começa a bater uma frustração, uma raiva. Poxa, que bosta de hotel no meio do nada. Como é que o pessoal aqui não deixa ninguém na cozinha? Você começa a ficar com raiva, começa a ficar nervoso por causa disso. E note aí que você tem dinheiro, você tá num lugar ótimo, tá numa viagem dos sonhos, mas você não consegue alimentar uma fome, você não consegue saciar a sua fome. Existiriam duas formas de você saciar aquela fome: usando o seu dinheiro que você tem de sobra para comprar uma comida maravilhosa num restaurante, ou você também poderia ter ido no mercado, comprado vários frios, várias coisas, uma carne maravilhosa e feito na cozinha compartilhada daquela pousada, feito um banquete. Inclusive, no processo de fazer esse banquete, de fazer essa comida requintada ali, você poderia também ter conhecido os outros hóspedes que estavam vindo de outros lugares. E de repente ali você poderia ter uma conversa profunda, você poderia ter uma conversa interessante, uma conversa boa, que te preenche como pessoa. Você vai para a cama dormir e dorme bem, sabendo que amanhã eles vão estar lá de novo. Que inclusive eles te chamaram para fazer um passeio e você aceitou. Então você vê que tem duas formas de matar a fome. Uma é você ligando para o restaurante e pedindo delivery. A outra é você se preparando para fazer aquela refeição. Ambas são altamente gratificantes, né? No restaurante você poderia comer uma comida maravilhosa que talvez você não tivesse a habilidade de fazer. E fazendo, você teria a oportunidade de usar ingredientes selecionados e fazer alguma coisa, apesar de simples, muito saborosa, porque a carne é de primeira, o queijo pode ser aquele queijo que você jamais compraria no mercado. Aqui no Recife a gente tem o queijo Primadonna, que um pedacinho de nada hoje em dia é R$ 60. 5 anos atrás, 6 era 30, hoje em dia é 60. E e ainda a oportunidade de conversar com alguém. Ambas as formas são gratificantes. Quando se trata da solidão no relacionamento, você tem que pensar assim: você tem uma abundância de tempo, você tem uma riqueza de tempo disponível. Isso é uma riqueza maravilhosa. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e falei para ele que eu fui pro cinema com meu filho assistir uma sessão dupla, né? A gente foi assistir um filme, todo mundo em pânico, e depois emendou com outro filme logo na sequência, o Mortal Kombat. A gente ficou 4 horas e pouca no cinema. E foi um evento, foi a tarde inteira daquilo. E eu, pô, me senti muito bem, porque trouxe uma nostalgia tremenda do tempo que eu era criança, da idade dele, com 12 anos. E que a gente ficava no cinema, mas aí a gente não pagava o ingresso, a gente pagava uma sessão, se escondia embaixo das cadeiras e assistia a próxima.
né, de xereta, né? E ficava ali a tarde toda sem comida, sem nada. Então isso trouxe uma nostalgia daquele tempo, né? Foi muito bom. E conversando isso com ele, ele falou: bicho, faz uns 2 anos que eu nem vou no cinema, porque ele tinha acabado de ter um filho e a mulher dele não gostava de certos filmes. E eu pensei: poxa, que tristeza, né? Não poder fazer isso, porque ir pro cinema, assistir filme e assistir séries é uma das coisas que mais me preenchem, que mais me animam, que mais me empolgam. Coisa que eu gosto muito de fazer. E eu gosto de ver filme, escutar podcast, e tudo mais sobre o filme. Então, ali eu percebi que eu tenho uma riqueza de tempo hábil, de tempo disponível, que eu não teria como usar, como gastar se eu tivesse num relacionamento. Eu teria que me atentar às necessidades da minha namorada, a me atentar sobre o que que ela gosta, e o relacionamento é isso, né? Também. Mas também no final de semana eu teria que considerar o que ela precisa além do que eu preciso. Então, talvez se eu quisesse fazer uma viagem de surf aqui em Pipa, no Rio Grande do Norte, eu não conseguiria, porque talvez não fosse a vibe dela, não fosse uma coisa que ela gosta. E aí eu poderia fazer duas coisas: correr atrás e buscar a parceira ideal, que tem gostos parecidos com os meus e que também me atrai, que também que traz um entusiasmo no relacionamento. Ou eu poderia usar esse tempo que eu ainda não tenho alguém, justamente como uma riqueza para correr atrás e para fazer e realizar todos os sonhos que eu tenho. Eu tenho um hobby de fazer, eu tenho um sonho de fazer um curso de mergulho e eu estou fazendo. O curso de mergulho com tanque de ar, ele leva uns 2 ou 3 finais de semana para completar, fazendo mergulhos em mar, né? Então, talvez num relacionamento, se eu tivesse um relacionamento com filho recém-nascido, com compromissos do relacionamento, eu não conseguiria fazer isso. Sem um relacionamento, eu tenho tempo para focar na minha saúde, não só tempo, né, tempo da sociedade, mas também tempo mental. Porque se eu estou o dia inteiro preocupado com, a gente teve uma discussão, a gente precisa ir visitar a mãe dela, a minha sogra, ou tem essa outra tarefa, talvez eu não tenha bandwidth mental para fazer isso. Talvez eu não tenha né, um estoque mental de energia para conseguir ir para uma academia, para conseguir dar uma pedalada. E também, né, a preguiça, porque no relacionamento é gostoso você ficar de conchinha, ficar juntinho, de preguiça, né, abraçadinho e tal, e isso é bom demais, né? E tendo isso, abre o tempo, não tendo isso, abre o tempo para você conseguir fazer outras coisas. E não necessariamente precisa ser coisa de carreira. Porque muitas vezes a gente pensa: eu vou trabalhar na minha carreira. Eu vou ganhar dinheiro para conseguir quem eu quiser, no caso do homem. Pensa muitas vezes assim: eu vou viajar ao redor do mundo. Pode ser, mas se for algo prazeroso, se não for, corra atrás de um hobby. Um hobby legal para você é algo que você se imagina viajando para fazer aquilo. Eu me imagino indo para Fernando de Noronha não para ver as praias, não para ficar lá luxando e fazendo um surubão de Noronha, mas para mergulhar nas praias de Noronha. Eu já fui várias vezes para Paraty, no Rio de Janeiro, e eu voltaria novamente para mergulhar. Então, coisas que você faz, que você imagina que você viajaria só para fazer aquilo. De repente, eu viajaria para fazer uma pescaria. Eu gosto de pescar. Eu viajaria para o interior aqui do lado, que não tem nada para fazer, somente para pescar. Então, isso é um bom hobby para você, caso você não saiba o que fazer. Porque eu muitas vezes me baseei em atividades que eu não tinha interesse, mas que eu estava indo para conhecer pessoas. Não era genuíno. Eu já fiz vôlei de praia, eu já fiz crossfit, coisas que eu odiava, mas que eu via ali: tem mulher solteira, tem gente ali para fazer amizade, então eu vou lá. Mas não é bom, porque uma hora ou outra vai estar lá e provavelmente, mais provável do que não, é o que acontece,
que você vai estar rodeado de pessoas comprometidas, de pessoas que não têm tempo, porque, né, estão no seu cotidiano, ou que não precisam daquela conexão, porque elas já têm essa conexão através desse aparelhinho celular, que nos entrega essa falsa conexão 24 horas por dia, né? Então, é, algo que você viajaria para fazer é um bom indicador de um bom hobby que você se perderia nele, né? Se perderia nele. E também outro hobby, outra forma de procurar o hobby é algo que você faz à noite para relaxar. O que que você vê no YouTube à noite para relaxar? O que que você vê no YouTube geralmente? Se você tiver dúvida disso, joga no ChatGPT. ChatGPT, olha aqui o meu histórico do YouTube. O que que você acha que eu gosto de fazer? Eu gosto de coisas relaxantes. Eu fico horas e horas assistindo filme de mergulho. Eu fico horas e horas vendo filme de criaturas na natureza. Eu fico horas e horas vendo filme de arte, pessoas pintando quadro, pessoas fazendo cerâmica, restaurando coisas. Então, isso é algo que desperta a minha curiosidade. Então, se eu ver ali um curso de cerâmica, seria uma boa oportunidade para mim. Mas sabe o que eu nunca procurei no YouTube? Pessoas fazendo CrossFit, pessoas malhando, pessoas jogando vôlei. Isso aí não desperta a minha curiosidade, tá? Então, sim, são ótimas atividades para a forma física, mas não para engajar você como um hobby. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque uma vez que você tá num hobby, tá? Eu não sei se você já pegou um ímã, né? Que aqui tem um ímã nesse Bluetooth e tentou conectar esse ímã num metal que não tem polaridade, eu nem sei como é que se chama isso. Tipo no alumínio, ó. Não acontece nada, certo? Não acontece nada. Mas se você pegar esse ímã e se você juntar com esse outro ímã, eles simplesmente se conectam, né? Ou deveriam se conectar, se fosse um ímã bom, talvez, né? Aqui, ó. Aí eles se conectam. Esse imã aqui, do lado direito do meu ouvido, ele não tá pensando, olha só, que parceiro ideal para eu me conectar e eu vou me conectar. Não, simplesmente a força embutida nele, a energia embutida dele, determina e faz isso acontecer, tá? E quando você pega algum outro material que parece que é um imã, mas não é, ele não vai se atrair àquilo, não porque ele não gosta, ou porque ele é indiferente, ou porque alguma coisa, ele é feio, ou porque ele não pertence àquele ambiente, mas sim porque não é o contexto para que aquilo aconteça. Quando você está fazendo um hobby que você gosta, certo? Inevitavelmente você vai puxar a conversa. É uma força que vem de você que você não consegue controlar. Você vai ver algo interessante, um equipamento que a pessoa tem, uma faquinha aqui no caso do mergulho, ou no caso da pescaria, um anzol diferenciado, uma isca diferenciado, e aquilo faz você se sentir totalmente à vontade para abordar uma pessoa e fazer a pergunta: onde você conseguiu isso? Qual é o propósito dessa isca? E a conversa simplesmente flui. A conversa flui sem você tentar, sem você performar. Acontece naturalmente, sem vergonha nenhuma, como se você fosse transportado para o tempo lá que você era uma criança e simplesmente chegava nas pessoas perguntando: posso brincar? Então, esse é um passo que você pode fazer, né, para resolver a solidão, porque é uma fome que você tem que matar, certo? Mas essa fome você pode matar pedindo um delivery ou fazendo alguma coisa para você mesmo. Você mesmo preparando. E o você mesmo preparando é você fazendo um hobby que é da sua personalidade. Praticando um hobby ou uma atividade que te desperta interesse, desperta curiosidade. E naturalmente, sem você precisar tentar orquestrar ou programar, as conexões vão acontecer, né? E tanto como uma namorada, como uma parceira, mata a fome, a sua fome por conexão,
quanto um amigo também, né? E como eu te disse, uma vez que você está nesse ambiente, as conexões serão feitas naturalmente, sem você precisar esperar nada, sem você precisar programar ou combinar ou se esforçar tanto, porque para mim o que me frustrava muito é que eu ia aqui pro vôlei ou pro CrossFit, tentava puxar conversa, tentava puxar assunto, era agradável, era simpático, e as pessoas, ó, cagavam, cagavam, não era recíproco, né? Não me convidavam, não tomavam iniciativa para levar aquela, né, aquela conversa para um patamar um pouco mais de amizade, de convite, que é o que você precisa quando você está solitário. Né? Você precisa que as pessoas te chamem, você precisa se sentir querido, você precisa sentir que você é importante para alguém e que você que o convite vai chegar, né? Que você não precisa ficar trabalhando naquilo, porque se for um trabalho vai te desestimular, vai te frustrar e você vai, né, se retratar ali para o YouTube, para ficar em casa jogando videogame e tudo mais. Então, a solidão é uma abundância de tempo hábil, é uma abundância de tempo disponível para você praticar a atividade que você deve praticar, aproveitando o tempo que você tem, um excesso de tempo. O que a maioria das pessoas desejam? Um excesso, falta de tempo. Você tem um excesso de tempo, mas se você não utilizar aquele tempo, não serve para nada. É a mesma coisa que um dinheiro no banco que você não pode gastar. Você tem que começar a gastar aquele dinheiro, começar a gastar o seu tempo com coisas que te estimulam. E a conexão vai ser um byproduct. A conexão vai ser um acaso. Não é o resultado é o preenchimento que você sente. De pô, fisgar um peixe, de mergulhar, de se encantar com uma praia, de se encantar com um lugar. E a conexão acontece ali como um efeito secundário e praticamente inevitável de quando você está nesse estado, certo? Agora, quando você não tem isso ainda, o que que você vai fazer? Bom, pensa direitinho. Quando você está começando a namorar alguém, o que que você faz? Você não faz nada, né? Você fica em casa, à toa. Não é assim que um relacionamento começa? Não, né? Você se veste bem, você faz a barba, você vai pro barbeiro, você compra um perfume novo, você comprava um buquê de flores, você fala que a sogra é a pessoa mais legal do mundo, né? Você vai e tenta agradar a pessoa. É difícil, é um esforço, né? Sair de casa, tomar banho. Você deixa, às vezes, de sair com alguém, com a sua mãe, com a sua irmã, para sair com aquela pessoa. Às vezes, no Natal, você queria estar com a sua família, mas você tem que dedicar atenção à família dela também. Então, é um esforço. E é assim que você consegue um relacionamento bacana. Ninguém consegue um relacionamento bacana sendo desleixado, sendo. Talvez se você for um ator de Hollywood, você consegue. Mas para 99,5% das pessoas, para você conseguir um relacionamento, você precisa se cuidar, você precisa estar bem, com uma aparência boa, você precisa programar a noite, reservar a mesa no restaurante. Então você vê que requer um esforço. Para você conseguir ter um hobby que vai ocupar a sua mente de uma forma tão gratificante quanto um relacionamento, você também precisa fazer isso. Você precisa ver os eventos na sua cidade, na internet, e ver de repente um que te chama a atenção. Por exemplo, aqui no Recife estava tendo a Fenearte, que é uma feira de artesanato. É um programa que eu iria tranquilamente sozinho. Eu sei que quando eu estou nesses ambientes, eu converso até com com as pessoas que estão expondo, né, as barracas lá da feira. Eu conecto com eles, muitas vezes eu faço amizade dessa forma. Ou talvez não uma amizade, mas é uma conexão válida que me deixa preenchido. E são essas as conexões que a gente vai utilizar. Porque quando você está com muita fome, você pode tanto comer um banquete, quanto você pode fazer pequenas refeições simples durante o dia. E ambas te alimentam igual, certo?
Então, assim, o que você tem agora são essas pequenas refeições. Você não vai ter o banquete de passar um dia com a namorada na fase da paixão, onde você tá vendo Netflix e tomando sorvete a tarde toda. Isso aí é o banquete. Isso você não tem agora. Mas você não pode deixar de se alimentar. Então, você come um pão ali com manteiga e ovo de manhã, que é você ir ali na feira, conversar com o artesão, perguntar qual é a inspiração dele. Depois você vai ali para sei lá, vai pedalar ali na área da sua cidade que as pessoas geralmente se cruzam e perguntam onde ela comprou a bicicleta dela, como é que fez aquele ajuste, certo? Então você começa a fazer essas pequenas interações e quando você estiver num lugar de recorrência, né, por exemplo, num curso de mergulho que as pessoas se veem toda final de semana, ou quando você está em alguma atividade que tem recorrência, você começa a se familiarizar com as pessoas, é quando as coisas vão se conectando e você vai fazendo planos que viram mais amizades do que conversas do dia a dia, tá? Mas para isso você precisa se dedicar a isso, se planejar. Coloca um quadro no teu quarto e marca quando são as próximas atividades. Né? Aqui, ó, eu fui na minha academia e tinha uma programaçãozinha aqui, ó, das atividades. E eu percebi que um Muay Thai pode ser uma atividade legal que eu gosto de fazer. Então, de repente, faz isso, né? Começa a planejar o teu dia e se esforçar para ter essa iniciativa. Porque assim como o começo de um relacionamento, o começo de um hobby também requer esforço, também requer planejamento, também requer um planejamento financeiro e uma reserva daquele dinheiro para se dedicar a isso. E pensa aí, se eu tivesse namorando alguém, uma saída para um date seria por volta de R$ 300 e a gente sairia umas 2, 3 vezes por mês. Então, usa também esse dinheiro para os fins de um hobby, para comprar sei lá, uma bicicleta que vai te estimular a começar um hobby novo. E você dedicando esse tempo disponível que você tem e também esses recursos que você vai separar para isso, como se fosse um relacionamento, você vai perceber que você vai começar a se sentir preenchido. Não só preenchido, mas abençoado. Abençoado porque você tem tempo para ir no cinema e ver uma sessão dupla. Abençoado porque você pode fazer um curso de mergulho. Abençoado porque você pode pegar uma bicicleta e fazer uma trilha do final de semana, acampar no lugar e ver o sol nascer com um grupo de trilha. Tudo isso que pessoas no relacionamento não conseguem fazer. E tudo isso que se você ficar esperando um convite de um amigo fuleiro que não consegue nem fazer planos com você porque ele tem também um compromisso dele, porque ele está sem disponibilidade, você vai ficar esperando jogando YouTube, jogando videogame e vendo YouTube o resto da vida. Então, solidão é excesso de tempo não utilizado, tá? Então, começa a usar esse excesso de tempo como riqueza. E aí você vai perceber que mesmo sozinho, mesmo sem alguém, você está fazendo coisas que são encantadoras, que vão ser marcantes para sua vida. E isso vai aliviando um pouquinho a solidão, não aliviando a solidão, mas substituindo a solidão, a falta de alguém, a falta de companhia, por algo maravilhoso que você tem a oportunidade única agora de exercer, de praticar, de conhecer. E é isso. Bom dia e espero que tenham gostado do vídeo.